primeiro deles é o desafio do relacionamento e da confiança entre o escritório e o próprio advogado. E uma das melhores discussões foi em torno da possibilidade do advogado conhecer melhor o negócio do cliente. E isso pode ocorrer através de workshops, através de tempo gasto por ambas as partes e de uma forma descompromissada em relação a custo, mas que permita com que o advogado conheça melhor o negócio do cliente e o cliente. E nós até discutimos que, ao final, aqueles advogados que são os mais ocupados dentro de um escritório, os mais concorridos, eles acabam sendo mais fiéis e fazendo pessoalmente, por mais que eles cresçam e se tornem ainda mais ocupados, eles sempre estão pessoalmente trabalhando para aquele cliente que tem um bom relacionamento com eles, que é um relacionamento que se constrói ao longo dos anos. Então, aquele tempo que se gasta tomando um café, conversando sobre o negócio da empresa, ou então algo mais sofisticado, como chamando o advogado para passar um dia conhecendo os processos da empresa, é algo que certamente nos ajudaria a superar esse desafio específico relacionado à confiança. Outro desafio é a precificação. A gente percebe hoje que existe uma mudança, um desenvolvimento da forma como se precifica os serviços. As empresas não querem mais que se cobre em horas livres, em base horária livre, sem que exista uma previsibilidade do custo do trabalho. E existe, de certa forma, uma transferência, não é transferência no sentido negativo, mas existe hoje uma mudança da forma como se percebe o risco da advocacia, do trabalho legal. O risco é muito mais hoje algo que deveria estar com o advogado. Então, custo de ineficiência, de aprendizado de advogados júniores deveria estar com o escritório e não com as empresas. E então discutiu-se que isso se atinge através de discussões prévias relacionadas a uma melhor previsibilidade do preço, do momento da entrega, tempo de entrega. E aí, em torno disso, discutimos várias coisas, como, por exemplo, a necessidade das empresas, por outro lado, delimitarem melhor o escopo e treinarem até o seu jurídico interno a comunicar esse escopo para os advogados. Falou-se também sobre a questão da comunicação, como é a comunicação dos advogados, aí é basicamente uma questão para os escritórios resolverem a forma como os advogados se comunicam com o cliente, passando pela forma como redigem memorandos, como apresentam os trabalhos, como fazem as apresentações. E aí a necessidade de existir treinamento sobre isso, né, treinamentos internos. Eu particularmente acho muito interessante a experiência dos países anglo-saxões, né, Estados Unidos, Inglaterra, onde eles têm uma forma muito mais objetiva de organizar o raciocínio, inclusive colocando até conclusões antes da própria análise. Então isso é uma coisa interessante de se permear para o Brasil, né, essa forma de comunicar conclusões e depois entrar em detalhamento de análise em linguagem sofisticada de acordo com o tempo e com a vontade do cliente. Mas discutiu-se também a questão de apresentações e mesmo a comunicação em relacionamento. Foi um debate muito interessante.